para reagir aí. Bom, quem tem pouco tempo também visando a estreia na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20 é o Denis Augusto. Primeiro, muito obrigado por atender o nosso convite. Um abraço ao Juninho, assessor de imprensa da Internacional, comuniquei ele também. Tudo pronto? Agora é outra fase. De novo o Denis colocando a Inter na segunda fase do Campeonato Paulista. Bem-vindo ao nosso programa, boa noite. Boa noite, Edmar, Tatinha, Igor, Thiago, Mari. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Me sinto em casa aqui, conversando com vocês. A amizade aqui é muito grande de nós aqui. Graças a Deus conseguimos mais uma sequência aí na competição, passado da primeira fase. Falei semana passada para os atletas que, desde quando eu assumi como treinador, todas as equipes que eu passei, sempre na primeira fase consegui passar. Tá dando certo, os trabalhos, patinamos muito na competição. Mas graças a Deus conseguimos a classificação. Tava vendo aqui, né? 10 jogos, 4 vitórias, 5 empates e só uma derrota. A derrota, que foi pro 15 de Piracicaba de novo, né? O 15 meteu 6 na Inter na Série D no ano passado e 5 na Inter Sub-20 esse ano. Foi um divisor de águas pro seu grupo, Denis, essa derrota de 5-1, porque virou 4-0 o primeiro tempo. Sim, pro grupo não, mas pra mim, bastante. Porque eu tinha uma ideia de plataforma de jogo, tudo. Até o pessoal cobrava eu que jogava com 3 zagueiros, que tinha situação dessa e tal. E eu quis mudar esse ano. Mas quando a gente tá convicto Uma filosofia de planejamento trabalho, né? de trabalho, tudo. Voltei a jogar com 3 zagueiros depois desse jogo. Começamos a caminhar bem, a plataforma deu certo. Nós não perdemos mais. Triste porque a gente tá tomando gol ainda. Mas a ideia nessa fase aqui tá mais estruturado, mais confiante para não tomar muitos gols igual nós tomamos. A Inter fez 17 e tomou 15, né? É bastante. Isso, é bastante gol. É 5 só do 15, né? Mais o de lá. Infelizmente aconteceram muito erros individuais, não só nesse jogo, mas na maioria dos jogos nossos aí, a gente até fez uma conta aí dos gols, e 15 gols contra que nós tomamos. Se for ver, uns 8, 9 foram questões de erros individuais, de posicionamento. Mas estamos tentando trabalhar isso para não correr nessa fase aí. Que balanço que você faz? Vou passar para o Tati e para o Igor também fazer perguntas. Que balanço você faz dessa primeira fase? Vale lembrar que você perdeu jogadores importantes do ano passado em relação a esse ano, jogadores que estouraram a idade. Ismael, Daniel, Jonathan, goleiro, o Tomás foi pro Atlético, o Anderson. Você perdeu jogadores importantes, você tem uma espinha dorsal. O João Martini é um cara que faz um trabalho muito legal no meio campo. Você está com um time mais jovem em relação ao ano passado. Que balanço que você faz com essa dificuldade que você teve? Eu falo que a gente não pode comparar do ano passado para cá, né? Que o ano passado a gente tinha um time mais cascudo, vamos por assim. Uns atletas que já estavam ali 2, 3 anos trabalhando, procurando espaço. E na estrutura nossa que nós chegamos, conseguimos chegar até a terceira fase do ano passado. Esse ano aqui já está chegando atletas mais novos. 2006, que é o primeiro ano de Sub-20, 2005, que alguns atletas não jogaram ainda, e tem os 2004 que são remanescentes ali. Mas o balanço é legal, pelo que nós fizemos, para coroar a primeira fase, a gente tinha que classificar. Como eu falei, nós patinamos bastante na competição, mas conseguimos estruturar legal para dar sequência e fazer passar para a segunda fase. E tenho certeza que daqui para frente aqui os caras vão estar mais cascudos para ir mais longe ainda. Vamos lá, Tatinha. Inter, Corinthians, 15 de Jaú, Ituano. O grupo da Inter, grupo 20 na segunda fase do Paulista Sub-20. Estreia sexta-feira, Inter Ituano no Limeirão, entrada franca. Corinthians de novo, né, Denis? Está sendo uma pedra no seu caminho. E veja se o senhor vai. Mas por outro, certo, mas por outro lado, sorte. O ano passado foi bom. Sim. E você já estava ano passado no Sub-20. E aí você falou, não tem como comparar. O Edmar acabou fazendo um monte de perguntas, já estou na quinta minha, que eu risquei 4 já. Mas não a questão de comparação, mas tecnicamente, do ano passado para esse, que porcentagem está? Eu falo assim, Tati, esse time aqui, ele é bom tecnicamente. Você acha que tecnicamente é melhor que o ano passado? Não falo melhor, mas ele tem tudo para ser melhor. Tem alguns atletas ali, tirando o Anderson, que o ano passado foi o destaque do time. Hoje a gente tem o Gustavo ali. Não é a mesma característica, mas ele está fazendo a diferença para a gente. Na ala direita ali tem o Bessan, que é muito bom jogador, está ajudando a gente ali.
Então, eu falo de qualidade esse time tem para chegar. Se tiver cascudo igual estava o time do ano passado, esse time tem daqui 2 anos. Eu falo que a gente montou o time para 1, 2 até 3 anos. E se der tudo certo, se mantiver todos os atletas, a gente consegue daqui 2 anos fazer um grande campeonato. E taticamente, o que você mudou do ano passado para esse? Nada. Nada. Eu comecei Manteve. fazendo nos 2 primeiros jogos. Na pré-temporada eu fiz com linha de 4 atrás, 4-3-3, mas nos 2 primeiros jogos do Paulista nós não fomos bem. Aí eu mudei. Se você tivesse direito de puxar um jogador do ano passado para esse ano, quem você puxaria? Até é difícil falar, hein, cara. Porque ali Quem é o jogador que mais faz falta para você? Cara, por liderança o Daniel. Zagueiro. Que quase foi pro Independente. Por liderança o Daniel, pelo que jogou no passado o Anderson. Foi muito bem ano passado. O Thomas, que tá no Atlético Mineiro. Fazia gols. E esse ano aqui a gente está praticamente carente é espinho disso. dorsal, isso está dizendo, né? E o Jonathan goleiro, que não tem o que falar dele. Vai lá, Igor Sedano. Ô Denis, o que muda? Porque a Inter, o ano passado, foi muito bem também no Sub-20. Esse ano aqui tá provando que tem condições também de chegar mais à frente. A Inter também, que já foi campeã do Sub-20, né, Campeonato Paulista. O que muda quando você faz ou inicia uma Copa São Paulo para esse Sub-20? A gente vê que nas últimas 2 Copas São Paulo a Inter teve um pouquinho de dificuldade. Às vezes não enfrenta um time tão conhecido, mas não sei, dependendo, porque joga fora de casa. Como que é essa situação? Porque a gente percebe que há uma diferença, né, de comportamento dos jogadores. É a mesma idade, né, a mesma categoria, basicamente quase os mesmos jogadores, mas a gente vê que tem essa mudança de comportamento na Copa São Paulo para o Sub-20. Sim. Por incrível que pareça, na Copa São Paulo, nós perdemos a classificação, foi para o Cuiabá. Por incrível que pareça, em 2 minutos. Sim. Foi o melhor jogo nosso na Copa São Paulo. Eu vejo isso. Tava 1-0 para Inter, gol do Tomás. Isso. Aí depois, em erro individual, nós tomamos um gol e... Em depois, 5 minutos. Em seguida, tomamos um 2º gol. A gente tenta passar a melhor coisa possível para os atletas, né? Da Copa São Paulo. Porque é difícil jogar contra o Cuiabá, que disputa o Campeonato Brasileiro. Até hoje estava jogando contra o Palmeiras. Eu estava vendo, estava perdendo 2-1 para o Palmeiras. O Taubaté, a gente sabia da história do Taubaté. E o Patriotas, a gente foi procurar. Eles chegaram na semifinal do Campeonato Paranaense. Então, não são times que pega na esquina, vamos jogar. Sim. São times bem estruturados. O Patriotas foi mal pra caramba na competição. Mas ele pegou o Taubaté, que foi muito bem no jogo. O Cuiabá não deixou os caras jogar. E a gente estava com sangue no olho porque a gente precisava ganhar o jogo. Mas a gente tenta fazer o melhor possível para passar para os atletas a competitividade que é. Porque cada ano que passa, e se você passar de fase na Copa São Paulo, a visibilidade é muito maior. Sim. É isso que a gente transmite. Não, mas pra eles. e outro detalhe, né, Edmar? Eu vejo uma proposta de jogo diferente, porque a competição é totalmente diferente. Sim. Tiro curto. Já, não, a própria atmosfera da competição. Quando você fala de uma categoria de uma Copa São Paulo, todo mundo quer aparecer. E ali é uma entrega. Sim. Esse campeonato já o paulista já é uma coisa mais técnica, você consegue elaborar algum projeto. É mais Essa longo, coisa né? do campeonato juniores já é uma coisa de intensidade. É uma competição diferente. Se você for fazer um comparativo aí, é só uma ilustração, é um brasileiro para um Libertadores. Sim. São competições diferentes, a entrega é diferente, o estilo de jogo é diferente. Então eu vejo dessa forma. Às vezes o atleta, né? Às vezes não, a grande maioria que não passou por essa experiência, ele chega numa competição, ele começa a absorver já depois da segunda, terceira partida, que aí não dá mais tempo. Porque se você não fizer uma boa campanha no começo, você já volta. Ô Denis, uma colocação. A gente lembra que o Corinthians no ano passado caiu no grupo da Inter, só que foi bem naquela transição do Vanderlei Luxemburgo, puxando os principais jogadores, enfraqueceu a equipe sub-20. Como é que tá o Corinthians esse ano? Tá mais forte? Tá igual ano passado? Perdeu peças? Que comparativo que você faz? Enfraqueceu naquele ano, não enfraqueceu muito não, pô, porque nós fomos jogar contra eles na quinta-feira do ano passado. Na quarta-feira jogou pela Libertadores. E o Corinthians precisava ganhar para chegar na Sul-Americana lá. E levou os atletas, o Léo Mané, lateral direito, o Rian, o Moscardo, levou todos os caras no banco e alguns entraram. E eu torcemos os caras entrar.
fomos pro estádio, falamos, beleza, os caras não vão jogar, né? Chegou na escalação, todo mundo pronto para jogar. Nossa. Todo mundo jogou. E a Inter tomou gol no fim. Nós tomamos gol no final do jogo. Aqui, no jogo de volta, daí o Léo Maná não jogou. Mas jogou o Rian, jogou o Bidon, jogou o Renato, zagueiro, jogou o que entrou ontem no jogo contra o São Paulo, zagueiro. Entraram tudo no jogo. E para esse ano aqui, teve algumas mudanças ali. Só que falam que está muito bagunçado o Corinthians nessa questão. Ontem eles perderam para o Cruzeiro de 6-0. Nossa senhora. Pelo brasileiro. Mas Corinthians é Corinthians, né, cara? É. Você não pode Tá. duvidar O Ituano, adversário da Inter. Que informação que você tem? Não passa tudo, não, do que você estudou, mas um pouquinho. O Ituano tem uma estrutura muito boa, né? A equipe deles tem um meio atacante muito bom lá, que já jogou no profissional também. A linha defensiva deles tem os 2 zagueiros altos. É um time bem trabalhado ali pelo treinador, mas vão fazer bem no jogo aqui para ganhar o jogo. Tá. Uma pergunta agora minha. Denis, o seguinte. A gente via que... Eu estou falando tá? Edmar Ferreira. Eu vi que o Júnior Rocha, ele não se aproximava muito de você, ele não trocava muita ideia com você, por mais que ele pudesse acompanhar o Sub-20 e tal. E eu já vejo ao contrário do Felipe Conceição. Ele quer saber da base, ele fala para mim, Edmar, estou indo acompanhar a base, estou indo assistir o jogo. Você notou essa diferença bem radical em termos de apoio que você está tendo do técnico de cima? Porque não tem coisa melhor num campeonato em que o técnico do Sub-20 é prestigiado pelo técnico do profissional. É um espelho para você. Você está diante de um técnico que foi do Cruzeiro, do Guarani e de grandes campanhas. Sim. Como está sendo o seu relacionamento com o Felipe? Melhorou bastante em relação ao Júnior? O Júnior Rocha a gente conversava o básico, né? Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. E perguntava, de vez em quando perguntava de alguns atletas também. O Felipe, quando ele chegou no clube, passou uns 2 dias que eu encontrei com ele, ele chegou em mim, perguntou dos atletas, até falou o nome de alguns ali. Olha. Tá vendo os jogos nossos, ele teve um jogo, acho que foi contra o Independente mesmo, ele reuniu todo mundo para assistir. O jogo contra o 15 Piracicaba lá, ele reuniu o pessoal na comissão para ver também o jogo, na televisão ainda, que eles não foram em Piracicaba. Mas ele, quando a gente se encontra assim no corredor, porque ele fica de um lado, eu fico do outro, ele trabalhando do profissional, eu trabalhando ali no Sub-20 ali, mas quando a gente se encontra aí na hora do almoço, a gente conversa bastante. Do grupo da Internacional, na cabeça do torcedor, quando pega lá Inter, 15 de Jaú, Ituano e Corinthians. Corinthians e quem? Inter. Corinthians e Inter para a terceira Eu fase. falo Inter e Corinthians. A terceira fase mata-mata ou grupo de novo? Grupo de novo. Você prefere grupo ou mata-mata? Prefiro o grupo ainda. Eu também prefiro grupo. Você também, mister? Demais. Depois que uma coisa funila, Mas é duro você ficar cai escolhendo. aquilo da Né? Série D. Por exemplo, a gente sabe que na próxima fase da Série D, mata-mata já dá um frio na barriga. Mesmo sabendo que a Inter vai jogar aqui o segundo jogo. Se é grupo, a gente não está preocupado. Se você perguntou ano passado para mim, eu falaria mata-mata. Dentro da opinião do Denis, eu seria grupo. Por quê? É a questão dele falou, está faltando aqueles jogadores mais experientes. E no mata-mata precisa disso. Tem jogo, às vezes, tem que esfriar, tem jogo que tem que agredir. E quanto menos experiência, você não sabe fazer isso. E eu falo mais também por jogos, né? Quanto mais jogos tiver pro atleta sub-20 é melhor. A Mais tal da minutagem do jogo. minutagem, né?